E aí, galerinha, tudo bem? De novo, estamos de volta. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Estamos ainda na função óxido, né, que é relativamente longa, temos bastante coisa a ver desta função. Mas essa acho que sim, definitivamente é a última aula. Não conseguimos terminar na aula passada, né? Mas agora acho que vamos. Temos aqui uma aulinha, né, dando continuidade à classificação. Vimos o primeiro item na classificação, que classifica os óxidos em óxidos ácidos e óxidos básicos. E agora as demais, né, classificações referentes a esses óxidos aí. Depois, óxidos neutros. Ó. Os óxidos neutros, pessoal, são óxidos, o nome está dizendo, também chamados indiferentes, que não reagem com ácido, não reagem com base, não reagem com água, mas podem reagir com oxigênio. Esses óxidos, ó, são óxidos de não metais com número de oxidação baixinho, 1 e 2. Então, por isso lá, quando eu falei para vocês que nem todo óxido não metálico é ácido, alguns são indiferentes. Embora a regra geral eu possa dizer que os óxidos, né, de não metais são óxidos ácidos. A regra geral vale, mas nem todos são ácidos, tá? Então aqui nós temos alguns desses óxidos, né, tipo CO. CO não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Eles não reagem, né, com nenhum desses reagentes colocados aqui. Mas reagem com oxigênio. E aí tu vai dizer assim, professor, como é que eu sei se a substância reage ou não com oxigênio? Que essa seria uma pergunta bem capiciosa, né? Bem difícil a princípio. Pessoal, podem reagir com oxigênio toda substância que tiver na sua composição um elemento que não atingiu ainda o seu NOx máximo. Ele pode oxidar, porque reagir com oxigênio é oxidar. Então, se você pegar o CO, por exemplo, o CO é o oxigênio ligado ao carbono. O carbono tem NOx mais 2. Só que o carbono é da família 4A. E o NOx máximo de um elemento é o número da sua família. O NOx máximo é o número da sua família. 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 4A mais 4. 5A, o NOx máximo é mais 5, 6A mais 6, 7A mais 7. Tudo bem? Não existe NOx superior a 7. Então o C aqui, ó, não atingiu o NOx máximo, o C é NOx mais 2, então ele pode chegar a CO2, pode oxidar ainda. Agora sim atingiu o NOx máximo, o CO2 não pode reagir com oxigênio. Então se ele pergunta, determinada substância pode reagir com oxigênio, então eu acho o NOx dos elementos que participam da substância. Se nem todos eles ainda atingiram o NOx máximo, podem reagir com oxigênio. Os principais óxidos indiferentes são esses três, ó. E os três são bem conhecidos. O CO, que é eliminado na queima incompleta de combustíveis, ó, o nome é incompleta, não queimou completamente. Se queimar completamente, teria atingido o NOx maior. Esse cara venenosíssimo entra no sangue, liga-se com a hemoglobina, forma a chamada carboxihemoglobina e a gente morre por asfixia. O NO, que é o princípio ativo dos estimulantes sexuais novos aí, tipo Cialis, Viagra, ele entra no sangue, inibe uma enzima que nós temos no sangue, que é um vasoconstritor, que contrai os vasos sanguíneos. Ele inibe a ação dessa enzima, com isso os vasos sanguíneos dilatam-se. Em função disso, melhora a irrigação sanguínea e, consequentemente, é o que você precisa lá para ter uma suposta ereção. N2O, óxido nitroso, né, que é um óxido também de nitrogênio, conhecido como gás hilariante, gás do riso, você já deve ter ouvido falar. Esse gás hilariante, tentou-se usar esse gás no início do século aí passado como anestésico, mas ele não é anestésico, ele não tira dor. Ele, na verdade, ele causa relaxamento muscular, por isso que, né, o cara ri quando, né, cheira esse óxido nitroso. Fica relax. Eles usam isso em consultórios dentários para deixar o cara mais descontraído. Eles usam isso em casas de bingo, né, cassinos,
Tu fica cheirando esse N2O lá e fica tudo bem, relaxadinho, perde a mulher, os filhos, a criança, o apartamento, a casa, o carro e tá tudo certo. Então esse N2O utilizado aí como gás hilariante e também como esse gás para essas cocitas não tão adequadas. E ele também é chamado, pessoal, esse N2O, ele é também utilizado como para aumentar a explosão dos carros. Para quem assistiu Velozes e Furiosos, parte 33, para quem assistiu lá os primeiros Velozes e Furiosos, é isso, né? Eles usaram lá para aumentar o poder de explosão de um carro um tal de óxido nitroso, que é esse N2O, tá? Então, o óxido do N2O é chamado óxido nitroso, o NO é chamado de óxido nítrico. Tá? Eles não são anidridos. O anidrido nitroso é N2O3 e o anidrido nítrico é N2O5. Tá? Embora aqueles lá também sejam chamados de nitroso e nitro. Depois tem os chamados óxidos anfóteros ou anfipróticos. Esses óxidos são óxidos que podem reagir tanto com ácido quanto com base. Tem dois desses óxidos que seria interessante que vocês soubessem, tá? Que são o óxido de zinco e o óxido de alumínio. O óxido de zinco, ele pode reagir com ácido, mas também pode reagir com base. E ele tem caráter anfótero. E esse cara até que é relativamente conhecido. Aquela pomada que a gente usa ou usamos, né? Alguém usou em você, chamada hipogloss, é formada a partir do óxido de zinco. E a alumina é o óxido de alumínio, que é o principal minério de alumínio, essa tal de alumina. Tá? Alumina, que é também chamado de bauxita, que é o minério de alumínio. Tá? Então, esses dois óxidos são bastante importantes, porque são dois óxidos considerados óxidos anfóteros, podem reagir tanto com ácido quanto com base. Tá? Então, se souber isso aqui, já está ótimo. Tá? São esses óxidos que podem aparecer numa prova aí. Depois disso, nós temos os chamados óxidos duplos ou mistos. Os óxidos duplos ou mistos, o nome já está dizendo, pessoal, é uma mistura de dois óxidos. São dois óxidos que nós temos dentro do mesmo óxido. Por isso que é chamado de duplo ou misto. Então, nós temos todos esses óxidos, eles têm essa fórmula, M3O4. São 3 elementos metálicos ligados a 4 oxigênios. Então, é o Fe3O4, o Pb3O4 e o Mn3O4. Todos têm a mesma fórmula. E tem dois deles que merecem destaque, que é o óxido duplo de ferro, chamado de magnetita, que é a pedra ímã natural. Então, é uma dos minérios de ferro que nós temos. E o óxido duplo de chumbo, que é o Pb3O4, esse cara é conhecido como zarcão. Tu encontra isso nas casas de construção, vai lá nas casas d'água, na Cassol, essas lojas que vendem, né, produtos de material de construção, essas coisas, tintas, etc. Ele é utilizado como uma tinta que nós usamos como proteção contra a ferrugem, esse zarcão. Ele é uma tinta alaranjada. Às vezes tu passa na frente de uma casa, tem um portão, uma grade de ferro, e tu vê que o cara pintou de laranja aquela grade, aquele portão, e tu fica assim, caraca, olha o gosto do cara, pintou a grade de laranja. Na verdade, isso é uma primeira demão que a gente dá, é uma primeira pintura que a gente faz para proteger contra a ferrugem. Isso também é utilizado em cascos de barco. É mais barco, navio eles usam outros processos, eles usam os chamados metais de sacrifício. Mas barcos pequenos, eles também pintam com esse zarcão para proteger contra a ferrugem. É uma forma que se tem de proteger contra a ferrugem. Tá? Então, zarcão, Pb3O4, magnetita ou hematita é Fe3O4. Então, de repente a CAF pediu esse cara aqui, o Fe3O4, que é a magnetita. Então, é importante você saber que dentro desses óxidos são dois óxidos, e na questão da CAF tu tinha que saber isso, que era o óxido de ferro 2 e ferro 3.
Depois nós temos os chamados peróxidos e os superóxidos. Os peróxidos, que nós já comentamos atrás, são óxidos especiais, onde o NOx do oxigênio é -1. Lembra que eu também destaquei para vocês, que o ânion óxido é O-2, o peróxido é o O2-2 e o superóxido é o O4-2. O que muda é o NOx. Nos óxidos, o oxigênio é -2, o NOx. Nos peróxidos, o oxigênio é -1, o NOx. E no superóxido, o oxigênio é -1,5, o NOx. A carga é a mesma em todos os três ânions. O ânion óxido, o ânion peróxido e o ânion superóxido, todos têm a mesma carga, -2. Só que o óxido é O1, o peróxido é O2 e o superóxido é O4. O-2, O2-2, O4-2. Ânion óxido, ânion peróxido, ânion superóxido. E esses óxidos, eu não sei se você lembra lá, mas são óxidos onde você tem, né, o O-2, aí, o O2-2, desculpe, o ânion peróxido, ligado ao metal alcalino, ao alcalino terroso, especialmente. A única exceção é o H2O2. Então são óxidos de metais com número de oxidação baixinho, né? E se eles são óxidos, né, desses metais com NOx baixinho, eles são óxidos básicos, só que não são óxidos, são peróxidos. Mas se eles são básicos, vão reagir com a água e vão produzir base, mais o peróxido de hidrogênio. E se eles são básicos, eles reagem com os ácidos, produzindo sal e água. Então essa é a reação que nós temos envolvendo os peróxidos. Peróxidos são básicos, reagem com água, forma base correspondente, mais H2O2. E os peróxidos, sendo básicos, reagem com os ácidos, produzindo sal e água. Então, essas são duas reações aí, né, que poderia ser cobrado. O federal quase não cobra isso, é uma questão que seria mais provável, né, em termos de ACAF, de repente o DESC, mas também não muito provável, que é uma questão mais assim que a gente espera que possa cair. Tudo bem? Dado isso, aí nós temos alguns exercícios relacionados a isso, tá? Então, lá no módulo 32, tem uma questãozinha que fala sobre isso, né? A questão tem um texto grande falando que a sociedade atual, marcada pelo elevado grau de desenvolvimento, eu vou falar do desenvolvimento, o que né, foi se utilizado aí para aumentar o desenvolvimento, tem todo um texto aí, né, falando sobre isso, tá? E aí, depois lá vem uma questão relacionada a isso, né? Vem uma questãozinha onde ele vai fazer pergunta. Essa questão, então, só para orientá-los, está no módulo 32, né, no extensivo, é a questão número 1, e é a mesma questão número 5, tá, dos exercícios extras, que estão na página 353, tá bom? Pode levantar, mãe. Eu paro aqui. Tudo bem? Então, dando aqui, dado isso, a minha mulher se escondendo aí, Olha lá. Dado isso, nós temos então, pessoal, aí uma questãozinha, né, que é a questão 1, de novo, voltando da página 372, módulo 32, e a questão extra, número 5, né, do extensivo noturno de terceirão, que está na página 353. Então, a questão aí fala justamente do óxido de alumínio, o trióxido de alumínio, que na verdade é o óxido de alumínio, não precisa chamar de trióxido de alumínio, até nem se usa esse nome, né? Outro componente, porque não existe um óxido de alumínio que não seja esse. Cuidado aí que na questão de vocês está errado esse segundo aqui, ele coloca lá como AlO3, não é a LO3, é a L2O3. Outro componente do cimento apresenta as seguintes reações. Então, olha o que ele está mostrando. Que ele pode reagir tanto com ácido, quanto pode reagir com base. E se ele reage tanto com ácido quanto com base, ele é um óxido... É um óxido ácido? Não. É um óxido básico? Não. Ele é... Os
produtos formados na reação 1 são ácido e água? Nada a ver. São óxido e água? Nada a ver. Isso não é um óxido, não tem dois elementos. Então ele é um óxido anfótero, porque ele pode reagir tanto como ácido como base, né? Então na primeira reação ele funciona como básico, reage com ácido, e aqui funciona como ácido, reage com base. Então resposta E de Skol. Para alegria de vocês. Não, podem, tem idade para isso. A química salvou a humanidade da fome, mas os restos de fertilizantes usados na agricultura tendem a escapar para os rios e lagos próximos às plantações e virar comida para a vegetação aquática. Além de prejudicar os peixes, os fertilizantes aumentam a produção de óxido nitroso. Olha que eu chamei a atenção lá de vocês. Um gás emitido pelo solo que representa 5% das emissões relacionadas ao efeito estufa. Sinal alternativo é relacionado a esse óxido. A fórmula N2O3? Não, né, gente? A fórmula é N2O. Tá? A N é a sua forma estrutural? Não, é N tripla N aqui com uma ligação simples com O. Não reage com água, ácido e base, é considerado um óxido neutro. Exatamente, ele não reage nem com ácido, nem com base, nem com água, ele é chamado de óxido neutro. Então, resposta simples aí. Questão número 3, módulo 32, que é a mesma questão número 4, exercício extras da página 353. Isso para extensivo noturno e terceirão, tá? Vai lá, ó. Extensivo noturno e terceirão. Exercício extra número 4, página 353. Você vai encontrar essa questão, que é a mesma questão 3 no módulo 32 do extensivo. Aqui ele está falando do PB3O4, né? A química está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do homem, já que abarca todas as transformações de matérias e teorias correspondentes. No Império Romano, usava-se chumbo e utensílios de cozinha, encanamentos de água, recipientes para guardar bebidas como vinho. Esse elemento químico na sua forma metálica não é venenoso, tanto que muitas pessoas conseguem viver anos com bala de chumbo alojada no corpo. Já outras que aspiram ou ingerem compostos de chumbo podem até morrer de plumbismo. E é considerada uma das causas da queda do Império Romano justamente o uso de chumbo. Porque esse chumbo pode reagir, né? E ao reagir formar óxido de chumbo, chumbo oxidado, que é aí que ele é prejudicial. Crianças, em especial as que moram em casas cujas paredes foram pintadas com tinta à base de chumbo, correm o risco de, ao colocar farelos de tinta na boca, contrair plumbismo. Um dos compostos do chumbo é esse cara aqui, porque nós falamos lá. Em relação a esse composto, o que ele é? Ele é um óxido misto ou duplo. Sim? Sim. Toda a fórmula Me3O4 é um óxido duplo ou misto. Então, correta, afirmativa. Tá? Questãozinha do nas condições ambientes, assinale a opção que tem apenas óxidos neutros. Quem que só tem óxido neutro? Óxidos neutros são óxidos de não metais com NOx baixinho, 1 e 2. E aqui ele está usando justamente os exemplos que eu citei para vocês. N2O, NO, CO. Tá? Mas também é considerado óxido neutro a água, o Cl2O, o SO, a Cl2O já falei, tá? ClO2, tudo é óxido neutro. Tá? Então tá aí, resposta B de bonito, B de eu mesmo. Os elementos carbono e alumínio combinam-se com oxigênio. Então, cuida, alumínio tem NOx mais 3, liga com oxigênio que é menos 2, é o Al2O3. E carbono liga com oxigênio formando dois óxidos, o CO e o CO2. Então, resposta D. Bem fácil. Os gases NO e NO2 não contribuem para a chuva ácida. Falso, né, gente? NO e NO2 são componentes lá, óxidos não metálicos são considerados óxidos ácidos, especialmente o NO2, tá? Falso. O SO2 é um dos óxidos poluentes da atmosfera, resultante da queima de carvão e derivados de petróleo, que contém impurezas de enxofre. Verdade. O SO2
É o principal cara formado na queima de descombustíveis sólidos, que depois vai, né, ser oxidado a SO3. O SO3 é o pior, mas o SO2 é o que é formado na combustão. O monóxido de carbono é um óxido extremamente prejudicial à saúde humana. Verdade, né? Venenoso, mata por asfixia, liga-se com hemoglobina. Na equação química que expressa a queima do carvão, o nóxido do carbono no carbono é mais 4. Verdade, o nóxido do carbono no carbono é mais 4. Não, errei, desculpe. O nóxido do carbono no carbono é 0. Por quê? Porque o carbono é uma substância simples. E no CO2 é menos 4. Não, no CO2 é mais 4. Ai, estava me enganando. O ar atmosférico, na ausência de poluição, é composto de N2, O2, CO e CO2 e vapor d'água. Não, né, gente? Por que não? CO é extremamente prejudicial à saúde humana. Não tem CO no ar atmosférico. A não ser ar atmosférico poluído, né? Pela queima de combustível aí. Especialmente em carros, né? Ele é um poluente, tá? Então, falso afirmativo. Questão da UDESC, oxigênio incolor, ponto de fusão menos 218,8, ponto de ebulição menos 195,8, sendo essencial para o processo de respiração dos animais. Em condições normais, corresponde a aproximadamente 20,9% do ar atmosférico, 20,9%. Em relação a esse elemento químico, responde. O elemento oxigênio forma óxidos básicos quando reage com metais alcalinos e alcalinos terrosos por meio de ligação iônica. Verdade, né? Oxigênio ligado a metal alcalino ou alcalino terroso é óxido básico. O elemento oxigênio forma duas substâncias simples diferentes, gás oxigênio, gás ozônio. Verdade. Esse fenômeno é chamado de alotropia e ocorre com outros elementos químicos. Sim, né? Verdade também. Especialmente vários outros elementos, tá? Mas são 4 mais importantes. Carbono, enxofre, fósforo e oxigênio. Carbono, grafito e diamante. Enxofre rômbico e monoclínico. Fósforo vermelho e branco. São os principais alótropos aí que nós precisamos saber. As moléculas do gás oxigênio são formadas por meio de ligação do tipo iônica. Não, né, gente? Gás oxigênio, O2, ligação é covalente. O elemento oxigênio forma óxidos ácidos com os elementos das famílias 14 e 15 por meio de ligação do tipo covalente. Sim, né? 14 e 15 é a família 4A e 5A, são não metais, e oxigênio ligado a não metal, a gente considera que são óxidos ácidos, e a ligação é covalente porque é não metal ligado com oxigênio. Então, correto, afirmativo aí. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções vulcânicas, decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, etc. Sobre os óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é correto afirmar que óxidos ácidos são substâncias moleculares, são, né, especialmente os compostos moleculares, formadas principalmente pelo enxofre e pelo nitrogênio, verdade também, né, nós destacamos lá, que ao entrar em contato com a água reagem formando ácidos, por exemplo, sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso. Verdade também. Então, resposta correta, letra A. Então, correta afirmativa. Tá? Então, uma questão bem importante para lembrar quem são esses óxidos ácidos, que são óxidos aí, né, que estão no nosso dia a dia, que vêm da queima de combustível fóssil. Esse combustível fóssil, quando fala combustível fóssil, lê-se derivados de carvão, derivados de petróleo. Quando você queima combustível fóssil, você está queimando 2 compostos que são impurezas. Enxofre, que ao queimar produz SO2, que vai produzir SO3. O SO2 já produz o ácido sulfuroso, H2SO3. E o SO3 produz o H2SO4. E o nitrogênio queimando, lembre-se, tá lá, mostrei para vocês a reação. O nitrogênio queimando forma especialmente o NO2, que
que reage com água e forma dois ácidos, o nitroso e o nítrico. Então essas são reações, pessoal, que nós precisamos conhecer, porque eles cobram muito essa chamada chuva ácida, essas reações, né, dos óxidos ácidos com água e também dos óxidos ácidos com as bases. Porque onde você tem uma indústria que libera esse tipo de óxido, essa indústria tem que usar filtros especiais para poder reter esses gases aí, né? Que esses compostos, lembre-se, eu falei também que são gasosos. Aí tu usa substâncias que sejam básicas, né? Óxido de cálcio, você usa substância que possa, uma base, né, reagir com esses gases. Então, essa aula você tem terceirão e extensivo noturno no seu módulo 17, você tinha feito até a questão 330 na aula passada. Agora tu pode fazer da 331 até a 340. Não aparece descrito aqui a questão 335 e 337, então você tem que fazer também, tá? E o extensivo faça todo o módulo 32. Ok, pessoal? Termina assim, né, a função óxido, e eu peço que você faça no estudo, né, na lista dos estudos lá, faça também as questões que eu estou colocando lá, para que isso fique bem, né, entendidinho, porque isso é uma questão, é um assunto bastante importante aí. Temos várias questões relacionadas a isso. Beleza? Valeu, abraço, beijo, queijo, voltamos depois. Tchau, tchau.